Normalmente eu começo os vídeos aqui do canal desejando a você um excelente dia, um excelente final de semana. Hoje seria um excelente domingo, para você que está ligado aqui no canal do Lessa, mas fica mais difícil, né? Porque ontem o Fluminense conseguiu a proeza de empatar com o Juventude no Maracanã, com um homem a mais durante boa parte do segundo tempo. Precisando muito de uma vitória para se distanciar da zona do rebaixamento, para voltar a subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Um adversário que, não tenho receio algum de dizer isso, e não é desrespeito nenhum dizer isso também. Um adversário que certamente vai brigar na parte de baixo da tabela do campeonato. Um adversário que estava há um mês sem jogar. Com diversos problemas lá, com toda a tragédia na região sul. O Juventude estava há um mês sem jogar. E ficou tão à vontade ontem no Maracanã, principalmente durante alguns momentos no jogo, no início do primeiro tempo, no início do segundo tempo, que parecia que estava jogando em casa, e quem parecia que estava um mês parado era o Fluminense, não o Juventude. Se a gente olhar o retrospecto do Fluminense, pra gente ter uma noção do quanto a campanha do Fluminense é ruim no Campeonato Brasileiro, dos 7 jogos até agora no Campeonato Brasileiro, o Fluminense saiu na frente em 6 deles, 6 de 7. E venceu quantos? Apenas um. Exatamente, venceu apenas um jogo. O Fluminense levou gol em todas as 7 partidas até aqui da competição. Um jogo que jogou melhor, foi contra o Atlético Mineiro, abriu 2-0 e conseguiu levar um empate depois. Eu tô trazendo esse histórico aqui, esse retrospecto aqui, só para não parecer que é acaso. Só para não parecer que... Porque tem muita gente que fica varrendo ali a sujeira por debaixo do tapete, e aí quando vai ver, o trem já saiu do trilho. E não precisa esperar perder o controle da situação para tomar alguma atitude, ou para apontar o que não está dando certo. Se você venceu jogando mal, beleza. Vamos lá, ver o que deu de errado aqui e tentar consertar para a gente melhorar. Agora, quando você consegue resultados, e assim, eu tô falando do retrospecto recente e principalmente Libertadores, onde o Fluminense conseguiu resultados. Mas quando você consegue muitos resultados sem fazer de fato por merecer, vai chegar uma hora que o campo que vai bater a realidade. O campo vai mostrar a realidade. Não tem jeito. Agora, quando você constantemente flerta com a derrota, comete tantas falhas insistentemente, falhas repetitivas, falhas escandalosas, a hora a conta vai chegar, não tem jeito. Então o empate de ontem contra o Juventude, ele não surpreende, ele decepciona, porque é um vexame. Ah, mas o adversário não tem mérito. O Fluminense tem a obrigação de vencer o Juventude em casa. Jogando em casa, o Fluminense tem essa obrigação de vencer o Juventude pelo time que tem, ainda mais pela disparidade técnica entre as equipes. O Juventude, o craque do Juventude é o Nenê, com mais de 40 anos. Quem fez o gol foi o Jadson. Que Jadson? É aquele mesmo. Ele mesmo, aquele Jadson. Especificamente em relação ao Fluminense, todo adversário sempre parece muito melhor do que é. Os times que vêm jogar no Maracanã parece que é. Você olha e fala, pô, o Real Madrid tá aqui. Isso diz muito mais sobre o Fluminense do que o contrário. O Serna, atacante do Alianza Lima, que não jogou em lugar nenhum, que não se destacou em lugar nenhum, quanto o Fluminense jogou pra caramba. O Fluminense leva um gol que poderia ter tido consequências piores até. Se o Juventude não tem um jogador expulso. Um gol numa falha do Fábio que é impossível de se entender aquele tipo de atitude. É incompreensível. O cara dominar a bola, ter uma opção do lado dele, ele pega a bola, chuta a bola pra frente da área. Não dá pra entender. E o gol do Fluminense sai de um presente, né? Aquele pênalti foi um presente. Então não dá pra normalizar esse resultado. Infelizmente, não dá pra normalizar esse resultado, mas o time vem dando sinais disso há muito tempo. Qual jogo o Fluminense venceu com tranquilidade nesta temporada? Qual jogo o Fluminense dominou do início ao fim, que você saiu e falou, pô, hoje mereci mesmo, jogou pra caramba o time. Qual jogo? Por isso é importante estabelecer uma coerência pra depois não dizer, só tá falando agora porque perdeu. Não, a gente vem falando isso já há muito tempo, A gente vem alertando, o time venceu, mas não tá jogando bem. O time venceu, mas está cometendo muitas falhas. O que é o sistema defensivo do Fluminense?
A quantidade de contra-ataques que o Juventude fez, principalmente explorando as costas do Marcelo lado esquerdo, uma avenida. No segundo tempo até melhorou um pouquinho, a organização melhorou um pouco. O primeiro tempo foi um show de horrores. O time desorganizado, bagunçado, que quando perde a bola lá na frente, no primeiro tempo ainda marcando com o olho. Né? Os jogadores de Juventude tocando, recebendo, e o Fluminense marcando com o olho. O Fluminense hoje ele não tem uma identidade de jogo. Ele tá tentando encontrar uma nova forma de atuar diante das dificuldades, com lesões, com problemas, enfim, com saídas, com jogadores que não estão no time. Mas a verdade é que hoje o Fluminense ele não tem uma cara. Ele não tem uma identidade. E aí cabe ao treinador, no caso o Fernando Diniz, encontrar uma solução urgentemente para que o Fluminense volte a jogar bola, porque não jogou bola nessa temporada. O Fluminense ele teve momentos, bons momentos, esporádicos, mas não teve consistência nenhuma. E quando você pensa em Libertadores, Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro para subir na tabela, para estar na parte de cima da tabela, não dá para... Isso não vai ser suficiente. Está muito claro que não vai ser suficiente. Mas como se não bastasse, a entrevista coletiva do Eduardo Barros ontem, ele concedeu entrevista porque o Diniz estava suspenso, foi um show de horrores. E eu vou até fazer algo que normalmente eu não faço, que é colocar aqui, porque muita gente pode não ter visto, que é colocar aqui e reagir em cima das respostas dele. De tão ruim que foi essa entrevista coletiva. Do Jornada KTO 1902. Hoje, precisando se afastar da zona de rebaixamento, né? O Fluminense enfrentou um Juventude que não jogava há mais de um mês por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Um jogo que, assim, analisando um calendário, parecia ser uma obrigação do Fluminense vencer, principalmente por ser no Maracanã. E não só hoje, mas até mesmo em vitórias recentes contra o Colo-Colo, o Cerro, o próprio Alianza Lima, a gente viu um Fluminense com muitos erros técnicos, né? Erros esses de jogadores que a gente está acostumado a ver se destacarem justamente pela técnica. Hoje, calhou de um deles prejudicar ali o resultado, que era a vitória que o Fluminense tinha até o momento parcialmente. Queria saber a que você atribui esses erros técnicos e se você considera que esse é um dos grandes motivos para o Fluminense ainda não ter entregado partidas seguras em jogos importantes na temporada. Boa noite. Os erros técnicos eles são inerentes ao jogo. Todo jogo tem maior ou menor incidência de erros, mas os erros estão sempre presentes. Os elencos de 2022 e o vitorioso elenco de 2023 também cometeu erros técnicos, todos os jogadores, em diferentes circunstâncias. É claro que um erro desse, aparente como aconteceu hoje, ele tende a chamar mais atenção da imprensa, da torcida e até mesmo da gente. Mas a gente não pode reduzir o resultado do jogo a este erro, porque o jogo tem 90 minutos, nós tivemos outras chances, o jogo poderia ter se desenhado favoravelmente para a nossa equipe, nós saímos ganhando o jogo, como temos saído em outros jogos do Campeonato Brasileiro, e infelizmente a gente não tem conseguido sustentar a vantagem momentânea no placar. É claro que numa equipe modificada em relação àquela equipe que terminou a temporada de 2023, vai demandar um tempo para que a sinergia e o entrosamento entre os jogadores surja com mais naturalidade. E não tem outro ambiente que não um cenário de jogo para que os jogadores façam isso e ao longo do tempo e dos resultados vão adquirindo confiança. Tem algumas rodadas que a gente não perde, a gente não do Campeonato Brasileiro, mas alguns jogos que a gente vem fazendo e nós temos conseguido resultado positivo. Hoje era um dia que, após fazermos 1-0, a gente imaginava que o Juventude ia tentar recuperar bolas no campo de ataque, e a gente tinha que ter um outro tipo de posicionamento. Então a gente não pode reduzir somente ao erro técnico o resultado do jogo. Aquela circunstância que se configurou e ocasionou o gol, ela pedia um outro tipo de posicionamento da equipe. Então, convido a todos a olhar o posicionamento da equipe e ali sim a gente avaliar se daria ou não para sair jogando, porque senão fica fácil apontar individualmente um erro num esporte que é coletivo. Primeiro que o Cauã fez a pergunta, em nenhum momento ele jogou a culpa em cima do Fábio. Ele fala que o time cometeu erros, inclusive nas vitórias, que é o que a gente está falando aqui, são muitos erros técnicos, erros bobos, né, falta de atenção, e ontem um desses erros ele acabou culminando no gol do Juventude, mas em nenhum momento colocando a culpa no erro do jogador. E quando ele fala que a equipe poderia ter um posicionamento diferente, peraí,
O Fábio tinha a bola dominada, assim, independentemente de qualquer coisa, foi um erro individual. E pronto. Claro, ele não precisa expor o jogador. Fala, pô, realmente houve um erro que a gente, como um grupo, acaba sendo responsabilidade de todo mundo, ninguém vai apontar o dedo pro Fábio, tá tudo bem, beleza, isso é óbvio, evidente, mas ele cometeu um erro individual e não é uma questão porque a equipe estava mal posicionada, tinha o Thiago Santos do lado dele. Foi um erro, foi mais uma vez ele toma uma decisão errada, inexplicável, e acaba entregando o gol, ponto. Assim como ele já salvou o Fluminense em vários e vários outros momentos. Então é melhor citar, ontem ele errou, mas ele cometeu essa falha, mas ele já nos salvou em vários, e é verdade. Agora, com a bola no pé, é um desespero. E ontem, mais uma vez, ele acabou entregando o gol. Isso é fato, ponto, acabou. É a atitude do jogador. É decisão do jogador. Uma decisão errada e inexplicável do Fábio. Eduardo Bárbara Mendonça, GE. Globo, aqui, tudo bem? Boa noite. Fluminense sai daqui hoje vaiado, prestes a enfrentar um Botafogo num clássico, né? Você falou há pouco do ganho de confiança dos jogadores. De que forma essa insatisfação da torcida afeta a moral do elenco, pensando já no clássico contra o Botafogo? E, na sua opinião, quais são os erros mais urgentes, digamos assim, a serem corrigidos para o clássico? A insatisfação é compreensível e diria até que ao longo do jogo não houve insatisfação, houve um movimento de apoio. Um pesar é que, infelizmente, hoje, eu esperava um Maracanã com um maior público, considerando o nosso retrospecto recente, considerando que nos próximos 2 meses nós só temos Campeonato Brasileiro. E é esse campeonato que se apresenta para a gente fazer uma campanha de recuperação. E para a gente fazer uma campanha de recuperação, contar com um torcedor como nosso 12º jogador é fundamental. O Maracanã com 20 mil, ele tem uma atmosfera. Com quase 60, a atmosfera é outra. Então, o apelo ou o pedido é que o torcedor entenda esse momento como um momento no Campeonato Brasileiro que a gente precisa de apoio para ajudar a nossa equipe a sair desse momento. Para pegar o gancho em relação ao Clássico, o Clássico nós temos que, como ponto de partida, competir. E aí, nas sessões de treinamento que nós vamos ter ao longo da semana, nas conversas com o Diniz, na preparação para o jogo, vai ser construído esse ambiente, esse espírito, essa energia, para a gente chegar muito forte, independentemente da diferença de pontuação na tabela, para a gente fazer um grande jogo contra o Botafogo. Só uma parada, Eduardo Barros. A torcida do Fluminense está apoiando. A torcida apoio não está faltando. Você pode até discutir, ontem poderia ter tido um público maior no Maracanã. Poderia ter tido um público, certamente poderia ter tido um público maior. Era um horário favorável, dava para ter tido um público maior. Agora, não é a primeira vez que jogadores, que membros de comissão técnica, que pessoas lá de dentro colocam como se, não, basta o torcedor vir que a gente vai jogar bola pra caramba. Basta o torcedor ir ao estádio, porque a sensação que dá, vocês não vão no estádio, a gente não tá conseguindo, mas vocês também não vêm, fica difícil, né? A gente jogar bola. Para ele falar isso, que ele esperava um público maior, e a torcida do Fluminense espera um futebol melhor. A torcida do Fluminense também espera um time melhor. E não está tendo. Ontem o torcedor mais uma vez apoiou, foi vaiar só no final. Então, assim, por mais que tenha sido um público menor, a torcida que foi e apoiou, como tem sido. E pela primeira vez no ano, ontem o estádio inteiro vaiou no final do jogo. E com muita razão e com muita justiça. Agora, é um discurso de que o torcedor tem que ir. É claro que é importante, todo mundo sabe. O Maracanã cheio, todo mundo sabe que a torcida do Fluminense ano passado carregou o time nas costas, junto, né? Junto, foi ali, pegou, foi junto. E de novo vai ter que fazer isso. Para reagir, vai ter que fazer isso. Mas eles devem estar preocupados em jogar futebol, em jogar bola, coisas que eles não têm feito em 2024. Não é estar preocupado se tem 20 mil, 30 mil, 40 mil no Maracanã, não. Eu tenho certeza que o torcedor do Fluminense está muito mais decepcionado com o que o time vem apresentando esse ano do que o contrário. Mas eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, parece que a responsabilidade é do torcedor que vai no estádio, que não apoia, e por isso que o time não está bem. Queria comentar um pouco sobre a torcida. Hoje, mais uma vez, a torcida saiu vaiando no final do jogo. Se pudesse dar um tipo de recado, a torcida está insatisfeita, isso acaba pesando no vestiário para vocês também? É alguma coisa que está incomodando? Não pesa, de forma alguma. É claro, nós temos que hoje entender a insatisfação do torcedor que veio ao Maracanã. Porque era um jogo que nós saímos vencendo, um jogo difícil,
vocês avaliam... alguém disse aí que era obrigação vencer o Juventude. Isso é um desrespeito ao Juventude. Era uma obrigação jogar bem e ter meritocracia para vencer o Juventude. Não desrespeito nenhum falar que é obrigação do Fluminense ganhar o Juventude, sim. É obrigação do Fluminense em casa, no Maracanã, na situação em que está, com o time que tem, ganhar o Juventude. É obrigação para qualquer time da Série A no Brasileiro que vai jogar em casa, ganhar estou exagerando, mas qualquer time que vai jogar contra o Juventude em casa, ele conta com a vitória. Até os times da zona do rebaixamento, porque é um adversário direto. Então não tem esse papo que é desrespeito, não tem desrespeito nenhum. O Fluminense em casa, o campeão da América em casa, jogando diante do seu torcedor, ele tem a obrigação de ganhar do Juventude. Isso para mim é fato, é indiscutível. E por isso, eu e tantas outras pessoas classificam o empate de ontem como um vexame. E isso não é desmerecer o adversário, não. É uma responsabilidade. O Fluminense tem essa obrigação, ou tinha essa obrigação, de conquistar esses 3 pontos. O Juventude começa a partida melhor que a gente. E outra, por meritocracia, se, meu amigo, depender, esse ano, 2024, o Fluminense depender de meritocracia para conquistar as vitórias, se eu fosse você, Eduardo Barros, não ia para esse caminho, não. É melhor não. Porque se for falar de meritocracia por vitória, se o Fluminense for vencer só os jogos que merece vencer, aí, meu amigo, vai ficar realmente muito complicado. A gente numa rotação abaixo do ideal. Repare, primeiro tempo, o Fluminense começa com uma rotação abaixo do ideal. Quantos jogos a gente viu isso esse ano? Ele próprio tá falando. Entra no jogo, a gente passa a controlar o jogo, ter as melhores chances, a pressionar, encurralar a saída do Juventude. A ideia do Juventude era sair jogando, e a gente consegue roubar, e numa das roubadas de bola no campo de ataque a gente tem o pênalti. O segundo tempo, o Juventude volta muito agressivo. A gente volta numa rotação abaixo do ideal. De novo, ó. Segundo tempo, volta a rotação abaixo do ideal. De novo. E é nesse ato que a gente cede o empate. A gente entende que depois do empate a gente poderia ter produzido mais? Poderia. Aí o jogo ganha um caráter emocional, a gente começa a alçar a bola de qualquer maneira. Não é qualquer bola que a gente tem que alçar na área, a gente tem que se posicionar bem no campo de ataque, preencher a área, circular para fazer balançar a marcação do adversário, para aí sim, no momento certo, como a gente fez no primeiro gol contra o Aliança Lima, a gente conseguir terminar a jogada com mais chances dela terminar em finalização e você não sofrer o contra-ataque. Nesse aspecto, faltou a gente produzir um pouco melhor do que a gente conseguiu produzir nos últimos jogos no Maracanã. O torcedor vaiar após o jogo faz parte. Ao longo do jogo, ele apoiou. E esse apoio, repito, eu já disse na questão anterior, esse apoio é fundamental para esse momento que se apresenta para a nossa equipe no Campeonato Brasileiro. É fundamental e falta o Fluminense retribuir isso. Mas ele resumiu aí o que foi o jogo. Ele mesmo falou que foi o jogo. Ou seja, o time entra dormindo e volta para o segundo tempo dormindo. Abre o placar num pênalti que sofre uma infantilidade do jogador de Juventude e depois dorme de novo, leva o gol de empate e aí não tem mais ideia para fazer nada. O Fluminense sofreu da Recopa para cá contra praticamente todos os adversários. Até todos os bons resultados, inclusive, que o Fluminense conquistou, sempre foi ali sofrido, sempre teve muita dificuldade dentro das partidas. Então, foi o que eu falei, não é nenhuma surpresa. Ontem, o Marcelo pegou o pênalti para bater. Deu certo, né? Porque ele foi lá, bateu o pênalti e fez. Mas ele mesmo, depois do jogo, ele falou que eles decidiram ali, quem pegar a bola vai lá e bate, que o grupo é unido, que não tem essa de batedor definido. Até o ano passado não existia isso. Até o ano passado não era esse o discurso. Porque aquela situação toda do Calegari acontece justamente numa situação como essa. Os jogadores vão lá, não, vou bater, vai lá, bate lá, para dar moral, para isso e aquilo. É claro que o Marcelo é um astro mundial, é um craque, mas ele não é o batedor. Tinham 2 batedores em campo, Ares e Ganso. Os 2 estavam em campo. O Marcelo bateu, sabe o que ele falou no passado sobre bater pênalti? Ele falou isso aqui, ó. Pra quem acha que não é um problema, uma estratégia de cara experiente. Não, tô brincando. O que eu pensei na hora é o seguinte, eu não sei bater pênalti. A realidade é essa. Não sei. E quem é o batedor oficial do time é o Ares.
E eu pensei, cara, o goleiro vai achar, porra, Marcelo, vai bater pênalti, eu vou ficar ali. E ele veio e falou tudo que ele tinha pra falar pra mim, e na hora que eu fui bater, eu dei a bola pro Aras, ele nem falou nada, entendeu? Então, tipo... Bom, já falou aí, né? Eu não sei bater pênalti. Não sei mesmo. O batedor oficial é o Aras. E sempre foi isso. Se o Marcelo perde o pênalti ontem, quase perdeu, o goleiro tocou nela, eles poderiam ter perdido o jogo. Então, eu não sei, parece que tá todo mundo acomodado, parece que tá tudo muito bem, tudo muito maravilhoso. E aí os jogadores dentro de campo pegam, fazem o que querem. Eu não consigo entender. Deu tudo certo, mas é o que eu falo. Não precisa esperar dar errado pra falar. Porque depois que daí é mole falar, né? Depois que dá errado, depois que perde, é muito mais tranquilo. O Fluminense precisa acordar, gente. O Fluminense precisa começar a jogar bola em 2024. O Diniz precisa encontrar uma forma, ele é o responsável, e a cada jogo que passar agora, a responsabilidade será cada vez mais dele, porque não faz mais sentido. Ah, se o problema é coletivo, se é técnico, se é jogador X ou Y, chega um momento que não importa mais. Só precisa vir uma solução. E essa solução tem que vir do comando. Essa solução tem que vir do treinador. E ele será cobrado para que o Fluminense consiga jogar um futebol minimamente aceitável a ponto de, como disse o Eduardo Barros, ter meritocracia, fazer por merecer os resultados, coisa que vem tendo muita dificuldade nesse ano de 2024. Tomara que essa situação mude muito, tomara que com a chegada do Thiago Silva alguns problemas possam ser resolvidos, mas ainda falta muito para que o Fluminense possa novamente se colocar como, de fato, na prática, né, um candidato aos principais títulos deste ano. Beleza, pessoal? Deixa aí o seu comentário, o seu like, seu dislike se você não gostou do vídeo. É importante ajudar. Se inscrever aqui também no canal do Lessa, muito importante. Se você não está inscrito ainda, se inscreva. Conto muito com a ajuda de vocês. Tamo junto, vamos que vamos. Porque agora tem data FIFA, né? Jogo só na terça-feira da semana que vem contra o Botafogo. Mas semana que vem, segunda-feira, tem sorteio. E a apresentação do Thiago Silva. Na quinta ele chega, na sexta ele será apresentado no Maracanã. Um abraço, tamo junto.